Olá, pessoal, boa noite. Tudo tranquilo aí com vocês? E direitinho. Acho que a câmera tá legal agora. Fala, Bruno, tranquilo? Muito bom. Bruno, depois você me fala aí. Eu sei que você está indo atrás das aulas ao vivo que aconteceram antes. Tendo dúvidas aí, dá um toque, tá bom? Hum. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque a gente vai continuar falando sobre fundamentos de finanças. E essa matéria, Fundamentos de Finanças, mais ou menos 75% dela vai falar sobre matemática financeira propriamente dita, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Vou compartilhar aqui. Muito bem, a gente tinha parado aqui. Então, na nossa aula passada, a gente terminou o exercício 6. Esse material já está disponível, né, na aula ao vivo da aula passada, tá certo? E agora a gente vai para o exercício 7. Legal? Se você tiver com a calculadora na mão, muito melhor para a gente fazer junto, né? Para você ir pegando rapidez, fluidez, né, na HP. Eu sei que muitos de vocês já mexem com HP há um bom tempo, mas é sempre legal. Primeiro, para a gente esquematizar os fluxos de caixa e depois para ir fazendo diretamente na HP, tá bom? Muito bom. Então, vamos lá. Esse exercício 7, ele diz o seguinte, eu vou sem pressa, tá? Vamos numa boa, se não der tempo não tem problema, né? A gente estende um pouquinho mais em termos, pega um outro dia, se for o caso, eu só não consigo estender hoje, porque eu tenho uma outra aula na sequência, mas vamos de boa. Certo investidor aplicou em um título de renda fixa com cupons pagando 977, recebendo juros e principal conforme a tabela. Então, ele pagou 977 no título, tá certo? E aí ele tem esse fluxo de caixa previsto. Então, primeira coisa que você tem que fazer é montar o fluxo de caixa aqui, tá? Vamos montar o fluxo de caixa? Então, vem aqui, ó, e você monta o fluxo de caixa. Ele pagou na data zero R$ 977, é ou não é? E depois ele recebe pagamentos semestrais, né? Semestrais? Conforme a tabela, não é anuais mesmo, né? No primeiro ano 50, no segundo ano 50 e no terceiro ano ele recebe os 1.050. Então aqui é 50, 50 e 50, né? Nas datas 1, 2 e 3. E no terceiro ano volta o 1.000, que é o valor nominal do título. Então aqui é 50 em cada um. Perceberam? É isso que está acontecendo. Esse é o fluxo de caixa. Paga 977, recebe juros anuais de 50 nas datas 1, 2 e 3, e na data 3 tem também o principal de 1.000, então volta 1.050. Beleza? Uma operação muito comum, essa operação, tá certo? E diz o seguinte, imaginando que os reinvestimentos dos cupons serão feitos a uma taxa mínima de atratividade de 3% ao ano, qual será a taxa de retorno dessa aplicação, considerando os reinvestimentos dos cupons? Essa questão a gente precisa ficar muito esperto, né? Por quê? Porque se a gente simplesmente calcula a taxa interna de retorno aqui, a gente vai chegar num resultado que é a TIR, mas não é a taxa de retorno da aplicação, tá? Se ele não tivesse falado nada de taxa mínima de atratividade, ele normalmente perguntaria qual é a TIR da operação, qual é a taxa interna de retorno da operação. Mas aqui não, ele está perguntando que, dado que esses cupons serão reinvestidos a 3% ao ano, quanto que é o retorno da operação, considerando os reinvestimentos dos cupons? Beleza? Então, olha só, sempre que tiver uma questão desse tipo, que te traz a taxa mínima de atratividade e pergunta qual é o resultado da operação, a gente tem que calcular um treco chamado TIR modificada, né? A TIR modificada, ela é isso, a diferença entre a TIR
e a TIR modificada é que a TIR modificada, ela considera que os cupons intermediários que você recebe, eles são reinvestidos a uma taxa que é diferente da taxa dessa operação. Eles são reinvestidos à taxa mínima de atratividade, tá? Então, a gente precisa ficar esperto nisso daí, beleza? Deixa eu só jogar o chat aqui, porque aí, se alguém tiver dúvida, pode escrever aí, ou pode abrir o microfone também, tá, pessoal? Beleza? Então, como é que a gente faz TIR modificada? O princípio da TIR modificada é o seguinte, a gente transforma este fluxo de caixa que está aqui em um outro, isso é sempre, tá? TIR modificada é assim que faz. Em outro fluxo de caixa, no qual saídas de caixa vão estar sempre na data zero, tá? E as entradas de caixa vão estar na última data, portanto, na data 3. Tá certo? É isso que a gente vai fazer. A saída de caixa, ela está pronta para nós. Ela está aqui no valor de 977 já na data zero, então eu não vou nem mexer na saída de caixa. As entradas de caixa, entretanto, elas estão acontecendo em datas diferentes. Essa aqui já está na data 3, ótimo. Então, 1050 já vou usar bonitinho do jeito que está. Agora, essa aqui que está na data 2, essa aqui, né? Eu vou ter que levar uma data para cá, vou ter que andar uma data a valor futuro. Essa aqui, que está na data 1, eu vou ter que andar 2 datas a valor futuro. Estão me entendendo? Muito bem. E como é que você faz isso? Você faz da seguinte forma. Vou andar primeiro com essa primeira que está aqui, tá? Essa que está no ano 1 vai ter que ir para o ano 3. Então, olha só, o que está acontecendo? Ela está aqui no ano 1 e ela tem que vir para o ano 3. Vale 50 no ano 1 e tem que ser jogada no ano 3, tá certo? Então, eu tenho que andar 2 anos para frente. Como é que se faz isso? Você vai colocar lá 50 na tecla PV, tá certo? Porque 50 é o valor presente na data 1. Você vai andar quantas datas? 2 datas. Então, o seu N vai ser igual a 2, tá certo? A sua taxa, 3% ao ano, já está em base ano, então é só colocar 3 como taxa, tá certo? E você vai chamar o valor futuro. Ou seja, eu estou pegando esse valor de 50 que está na data 1 e estou levando a valor futuro por 2 anos. Está na data 1, 2, 3, são 2 anos que tem que andar. Vem aqui para valor futuro, para future value. Estão me entendendo? Tá claro aqui o conceito? Então, beleza, bora fazer, né? Pô, eu peguei uma outra calculadora aqui, só que ela é versão gratuita, que eu estou testando, né? Então, não sei se vai dar certo aqui, galera. Calma aí, calma aí. Ah, agora vai. Vamos ver. Por que que eu peguei, né? Porque o pessoal falou que não aparece a tecla que eu estou teclando na minha HP que eu tenho no iPad. Então, eu vou trabalhar com essa, vamos ver se ela funciona bem. Fechado? Então, vamos lá. Ó, se liga no seguinte, então. A gente precisa pegar os 50 e levar 2 datas para frente a uma taxa de 3% ao ano. Tá certo? Então, vamos lá. Zera a sua calculadora, pega os 50, joga ele no PV. Tá certo? 2, você joga no N. 3 é a taxa, você joga no I. E chama o valor futuro. Olha lá, 53,045. Beleza? 53,045. Isso quer dizer que isso aqui na data 3 é 53,045. Legal? Tranquilo? Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com este segundo fluxo de caixa. Tá? É igualzinho, só muda o N. O N não vai ser mais 2. O segundo fluxo de caixa, ele já está na data 2, ele vai andar só uma data para cá. Então, agora eu vou usar um N igual a 1. O resto é tudo igual. Então, só tenho que vir aqui na minha HP, né? Aqui na HP, tá certo? Coloco 1 no N e pergunto qual que é o valor futuro. 51,50, certo? 51,50. Beleza? É isso aí. Aí é só somar.
esses três valores. Por que agora eu posso somar esses três valores? Porque eles estão na mesma data, na data 3. Então, vou pegar os 51,50, vou somar com 53,045, vou somar com 1.050, tá bom? Então, olha só, 51 já está lá, 51,50. 53,045 mais, não é? 1.050 mais toda essa poçonhoca aí vai dar 1.051. Pô, tá errada essa conta, não tá, não? Tem que estar errada, porque, ó, pensa comigo. Aqui era 1.050, aqui é 51 e aqui é 53. Quanto que tá dando aqui? Tá dando 1.051, não pode estar certo isso aqui. Vou fazer novamente aqui. Então, olha só, 1.050, enter, tá certo? Aí você tem 51,50, 51,50 mais, beleza, e 53,045 mais. 53,045 mais. Agora sim, 1.154,545. 1.154,545. Beleza? Então, o que está na data 3? 1.154,545. Perceberam? Então, o que eu fiz? Trouxe todas as saídas para a data 0, que já estava, o 977 já estava na data 0, e levei todas as entradas para o vencimento, que é a data 3. Fabião já está me dizendo que é a alternativa A. Aí fica fácil, né? Porque tendo isso aqui, né? Tendo esse fluxo, eu só agora preciso colocar na HP e fazer o cálculo da taxa, né? Qual que é a taxa que está representada nesse fluxo? E como é que eu vou fazer o cálculo dessa taxa? Coloca lá menos 977 como valor presente, present value. Coloca 3 como N, não é? Coloca 1.154,545 como valor futuro, future value, e você chama aqui o izinho de taxa, tá bom? Chama o izinho de taxa. Fechado? Bora fazer? Então, isso aqui já está no visor lá, 1.154,545. Então, é só colocar o 977 negativo. Então, vem aqui, né? Coloca, isso aqui já está como valor, vamos colocar lá no valor futuro, tá certo? Vou só zerar os financeiros. Vou colocar aqui em valor futuro. 977 muda o sinal, é o valor presente, tá certo? 3 é o meu N, não é? E aí você chama a taxa. Olha lá, 5,72. Beleza? 5,72 é a minha TIR modificada e é, portanto, a alternativa A. Beleza? Tá Professor, claro? boa noite, Então, qual que é professor. a grande sacada que você tem que ficar bem esperta, bem esperto? Perguntou, qual é a taxa da operação? Tendo dado taxa mínima de atratividade, taxa de reinvestimento dos cupons, você tem que fazer desse jeito. Tem que calcular a TIR modificada. E essa banca nova assim, já tem um ano, né? Essa banca que tem feito a prova do CFP gosta muito de perguntar a respeito de TIR, tá? Então, todas as provas de TIR modificada, todas as provas têm caído isso aí. Beleza, tranquilo. Dúvidas? Professor, boa noite. Dúvidas? Então, tá bom. Alô. Vamos seguir aqui. Questão número 8, né? Olha só. Uma empresa analisa um projeto de investimento com os desembolsos apresentados na tabela abaixo. Legal? Então, faça sempre o fluxo de caixa. Eu sei que já tem a tabela lá, mas faz o fluxo de caixa para você entender exatamente o que está acontecendo. Então, no ano 0, essa empresa teria que investir R$1 milhão, certo? 1 milhão aqui no ano 0. Beleza? Depois, ela tem os resultados, os fluxos de caixa oriundos do projeto. Então, recebe 200 mil no ano 1, recebe 300 no ano 2, certo? 300 no ano 2, recebe 500 no ano 3 e recebe 400 no ano 4.
400 mil no ano 4. Beleza? É isso que vai acontecer. E é dada, né, que a taxa mínima de atratividade é 16% ao ano. E o prêmio pelo risco do projeto é 5%. Como a empresa deveria proceder, né? Aí é a pergunta, né, se dever-se-ia fazer ou não se deveria fazer o projeto, tá bom? Então, o que a gente tem que olhar aqui? A gente tem que olhar qual é a taxa interna de retorno do projeto, né? Qual é o VPL do projeto, e aí fazer o julgamento. Como a gente olha nas alternativas, a gente vê que o VPL, ele é o que está sendo colocado. Qual é o critério de aprovação de um projeto quando a gente usa VPL? Se o VPL for igual a 0, a gente aprova? Aprova. Sim, é o mínimo. VPL igual a 0, quer dizer que a TIR é igual a TMA. Tá certo? Ou seja, que a TIR, taxa interna de retorno, ela é igual à taxa mínima de atratividade do projeto. E aí, se você tiver uma TIR igual à taxa mínima de atratividade do projeto, julgando pela TIR, você aprovaria? O que vocês acham? Sim. Eu não estou ouvindo vocês. Será que é um erro aqui na minha... Estão conseguindo aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então vocês não estão querendo responder mesmo, é isso? Está escutando, professor? Agora eu estou Professor, tá escutando. escutando? Estou escutando. Acho Deu que certo. é. Eu Mas faria um aí, projeto com a TIR igual a TMA. como é que é? Eu realizaria o projeto, né? Com a TIR igual a TMA. Perfeito. O próprio nome TMA já diz, taxa mínima de atratividade. Então, ela é atrativa, é a taxa mínima de atratividade. Tá certo? Então, tira igual a TMA, que dá VPL igual a 0, você faz. VPL igual a 0 quer dizer que não adiciona nenhum valor acima do que é exigido. Tá certo? Mas entrega o que é exigido, é cumpridor. Então, VPL igual a 0, que é tira igual a TMA, você faz. Ô, Cabeção, mas eu estou pensando aqui, o que eu faço com esse risco do projeto aí de 5%? TMA 16, risco do projeto, o prêmio pelo risco é 5. É 16 mais 5 que eu faço? Não, é 16. Esse 5, ele tem que estar embutido já aqui, tá certo? Porque o que você tem? Você tem o que a gente chama de custo de oportunidade do dinheiro, por exemplo, taxa Selic, né? E aí você tem um prêmio pelo risco do projeto que você está fazendo. Quando eu pego o meu custo de oportunidade e adiciono o prêmio pelo risco, eu chego já na taxa mínima de atratividade. Então, a taxa mínima de atratividade do projeto, ela tem que já embutir esse risco, esse prêmio pelo risco do projeto, tá bom? Então, é importante ter isso em mente. Então, o que eu faço? Vou calcular o VPL, vou jogar a TMA de 16%. Se VPL der 0 ou positivo, faço o projeto. Se der negativo, não faço. Tá certo? Então, de cara, eu olho para a alternativa D e já não pode ser fazer o projeto, pois seu VPL é negativo, é um contrassenso. VPL é negativo, você não faz. Tá certo? Rejeitar o projeto porque o VPL é negativo? Pode ser, não sei se o VPL deu negativo, preciso calcular o VPL. Fazer o projeto porque o VPL é maior que 0? Beleza. Rejeitar o projeto pois seu VPL é maior que 0? Não faz sentido, tá certo? Rejeitar o projeto pois seu VPL é maior. Se ele é maior que 0, você não vai rejeitar. Então, só nessa brincadeira você já elimina duas alternativas. Se você não soubesse fazer ou não tivesse tempo, você tem 50% de chance de acertar. Tá? Vamos colocar aqui na HP, vamos entender direitinho como é que faz. Então, olha só. Esse tipo de cálculo, cálculo do VPL, a gente faz da seguinte maneira. A gente coloca primeiro o que está na data zero numa tecla chamada CF0. Né? Então, olha só. 1 milhão é uma saída de caixa, então vai ser menos 1 milhão.
eu vou colocar no CF0, tá certo? Por quê? Porque é data zero, precisa avisar que é data zero para sua HP. E aí depois você vai lá e coloca o 200 mil, né? 200 mil, certo? Você vai colocar como CFJ. CFJ, beleza? E aí você vai colocar o 300 mil como CFJ. Como foi a primeira vez que você colocou CFJ aqui, ele já entende que é na data 1. Quando você colocar 300 mil CFJ novamente, opa, segunda vez que esse cabra aqui está colocando CFJ, então já sei que é data 2, é assim que a HP pensa. Percebeu? Então você vai colocando esse fluxo. E assim vai. 500 mil, CFJ também, tá certo? CFJ. Beleza? 400 mil, CFJ também. Legal? Muito bem. Colocou, então, todos os dados, né? Deu input aqui nos dados. Show de bola. Você precisa agora colocar a taxa mínima de atratividade. Então, você vai pegar o 16 aqui e você coloca na tecla I, falando que é a taxa mínima de atratividade. Fez tudo isso, agora você chama o VPL, tá? Para chamar o VPL, você vai numa teclinha chamada NPV, tá certo? Que em inglês é Net Present Value, que é o valor presente líquido em português. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, 200, 300, 500 e 400. Vem comigo. Vocês me permitem, eu vou voltar para a minha calculadora, tá? Eu vou explicando direitinho, mas eu volto para a minha, que a minha eu sei que funciona legal. Então, olha só, 1 milhão, muda o sinal, e você vai colocar no GCF0. GCF0. Fechou? Beleza. Aí depois você tem que colocar aquele fluxo que estava lá. Aquele fluxo era o seguinte, 200, 300, 500, 400. Ok? Então vamos. 200 mil GCFJ. 300 mil GCFJ. 500 mil GCFJ. 400 mil GCFJ. Deu entrada aos fluxos. Agora precisa colocar a taxa. 16. Não precisa colocar por cento, tá? Você coloca 16 e aperta a teclinha aí da HP, ela já entende que está em porcento. 16% aqui no I. Fechado? E agora eu preciso chamar NPV. Vocês estão vendo que NPV é a tecla PV na parte de cima, em laranjinha. Então você vai apertar FPV. FPV. Tá lá. Deu menos 63,392,06. Menos 63, VPL igual a menos 63,392,06. Deu negativo? Então, o que acontece? Rejeitar o projeto, pois seu VPL é negativo, alternativa B. Legal? Pessoal, se eu calcular a TIR, essa TIR, ela, o que a gente sabe que tem que acontecer com essa TIR? Fala aí para mim. Ela tem que ser maior que a TMA. Ela tem que estar entre o VPL e a TMA, ou a TMA e o VPL. Igual ao maior. Ela tem que ser menor do que a TMA, tá? Porque o que acontece? Quando a TIR é menor que a TMA, você rejeita porque sabe que o VPL vai dar negativo, vai dar menor que zero, Sim. tá? Então, se eu não fiz cagada aqui, perdão do francês, mas se eu não fiz cagada aqui, eu vou calcular a TIR e ela tem que dar menor que 16. É bom você fazer, né, para ver se está tudo certo, se está tudo batendo. Calcular a TIR é muito simples, né? TIR em inglês é IRR, Internal Rate of Return. Então, aquela teclinha que está lá junto com FV. Você vai apertar F, da laranjinha, né? FV. Chamou a TIR. Ó, deu 13,16, tá certo? Então, se a TIR deu 13,16, quer dizer que esse projeto tem uma taxa de rentabilidade de 13,16.
Aí eu comparo com a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, é 16. Então, eu não consigo uma taxa que seja igual à mínima de atratividade. Por isso que o VPL está dando negativo. Então, tanto olhando pela TIR quanto olhando para o VPL, eu teria que rejeitar o projeto. Tem um projeto que rende 13%, eu precisaria ter no mínimo 16%, o VPL deu negativo mesmo, tá bom? Tranquilo, gente? Tá claro? Então, tá Professor, bom. eu acho que Pode o falar. microfone não está funcionando. Na questão 7, você pode repetir, por favor, por que que é TIR modificado e não TIR? Pelo seguinte, primeiro, ele fala que tem uma taxa mínima de atratividade e no cálculo da TIR, olha só, TIR chama taxa interna de retorno. Então, eu só olho para dentro do projeto. Não olho para nenhuma taxa de oportunidade, nenhuma taxa de mercado, nada de fora do projeto, tá? Só que aqui, ele fala o seguinte, imaginando que os reinvestimentos dos cupons serão feitos a uma taxa mínima de atratividade de 3%, então ele já está dizendo para você que esses cupons eles não vão ser reinvestidos à própria TIR. E uma premissa básica da TIR, da taxa interna de retorno, é que os cupons são reinvestidos à própria TIR. Ele já falou que isso não vai acontecer. Então você já sabe que não pode ser TIR. Se não pode ser TIR, o retorno da operação vai ter que ser TIR modificada, porque o conceito de TIR modificada é você reinvestir os cupons, os pagamentos intermediários, a taxa mínima de atratividade, que normalmente é a taxa de mercado. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Vamos para a questão 9. Olha só. Fluxo de caixa previsto em investimento de uma franquia está representado abaixo. E aí pergunta tire a VPL, né? Então, é mais do mesmo para a gente praticar aqui, tá certo? Então, é só a gente fazer, então, agora novamente, 1 milhão é a saída de caixa, aí você tem 100, 400, 500, 600 e 700, tá? Esse cálculo você precisa saber fazer assim, meio de olho fechado, tá? Não pode ter dúvida nisso daí. Mas a parte boa é que é simples, né? Você vai lá, 1 milhão, tá certo? Muda o sinal GCF0. Sempre assim, o primeiro fluxo lá na data zero. Aí você vai, 100 mil GCFJ. 100 mil positivo, né? Porque aí é um recebimento, GCFJ. Beleza? Aí você vai, 400 mil GCFJ. 400 mil GCFJ. Não é? Próximo. 500 mil GCFJ. 500 mil GCFJ. Próximo. 600 mil GCFJ. 600 mil GCFJ. E, finalmente, você tem lá 700 mil GCFJ. 700 mil GCFJ. Beleza? Muito bem, ele estava pedindo a TIR e o VPL, então eu vou calcular os dois. Para calcular a TIR, eu não preciso de taxa nenhuma de mercado, quer ver? Vou dar aqui FIRR, já me trouxe a TIR, 27,52, porque a TIR só olha para o que está acontecendo dentro do projeto. Então, a TIR é 27,52, esse aqui caiu fora, esse aqui caiu fora. Tá certo? Estou entre a B de bola e a C de cachorrão. Agora, se eu nem quisesse calcular o VPL, eu poderia. Sabe por que eu poderia? TMA não é 25? TIR não é 27,52? TIR é maior que a TMA. Quando a TIR é maior que a TMA, o que acontece com o VPL? Maior que zero. Perfeito, maior que zero. Então, eu já sei que é a alternativa C aqui. É o cachorrão caramelo. Já sei que é a alternativa C. Mas vamos fazer. Então, vou pôr 25 de taxa. TMA é 25. Então, você põe 25 e joga no I de taxa, tá certo? Coloquei lá no I, beleza? E vou chamar o VPL. Como é que chama o VPL? FPV. FPV, tá lá. 67,136. 67,136, né? Beleza? E aí a alternativa C.
Tranquilo? Muito bom. Professor, Oi. só uma Pode dúvida de falar. HP, né, exatamente. Quando tem vários CFJs iguais, como é que tecla mesmo? Por exemplo, tem 4 fluxos NJ. de... Isso. Você vem aqui, então imagina o seguinte. Imagina que você tivesse uma saída de 1 milhão, do jeito que a gente está fazendo, né? Então, aí você põe GCF0. Aí imagina que você tem 4 recebimentos de 200 mil, tá certo? 4 recebimentos de 200 mil. Olha só, você vai pôr 200 mil, né? Esse 200 mil, você vai colocar no CFJ. Então, você vai lá, GCFJ, registrou o primeiro. Aí você explica para HP quantas vezes ocorre esse 200 mil de forma seguida. Imagina que são 4 pagamentos, tá? Na data 1, na data 2, na data 3 e na data 4. Aí você vem aqui e avisa, são 4 HP, 4 GNJ. Tá vendo azulzinho aqui, NJ? Na tecla FV tem um NJ azulzinho. Você vai lá e sim, fala, lembrei. tá certo? Aí, o que você falou para HP? Você falou, putz, repete aí 4 vezes. Tá? Então, na data 1, na data 2, na data 3 e na data 4. Beleza? Beleza. Tá bom. Vamos Professor, para a questão. tem Oi. uma dúvida sobre o NPV, uma dúvida meio boba. O Não tem resultado, dúvida ele deu, boba. o resultado deu 67 mil, né? Esses 67 mil são o quê? É o resultado financeiro que vai ter o projeto? Isso daí é o seguinte. Isso daí é quanto a mais de dinheiro o projeto está adicionando à empresa em relação a se a empresa tivesse investido a TMA. Então, olha só, imagina que a empresa tivesse conseguido investir a 25%, não a 27,52%, como é o caso. Tá? Imagina que o projeto tivesse rendido 25%, tá certo? Ela teria tido um determinado retorno. O fato da TIR ser maior que a TMA adicionou mais 67 mil reais à empresa, isso em valor presente, por isso que chama valor presente líquido. Então, é um ganho adicional em unidades monetárias, tá certo? Por isso que quando o VPL é igual a zero, a gente faz também. Porque VPL igual a zero está querendo dizer que não tem o ganho adicional e, portanto, você está entregando exatamente a taxa mínima de atratividade, não tem ganho adicional. Mas você está entregando a taxa mínima de atratividade, então o projeto é atrativo ainda assim. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Boa. Questão número 10. Essa questão número 10 também ela é bem comum, tá? Então ela cai muito. E ela é uma questão fácil, então você tem que saber para encaçapar. Uma empresa tributada pelo lucro real tem a sua estrutura de capital composta em 60% por capital próprio e o restante por capital de terceiros. Sabendo que o custo de capital próprio é de 12% e de capital de terceiros é 8%, e a alíquota tributária é 34%, qual é o custo médio ponderado de capital dessa empresa? Tá certo? Então, olha só. Você tem lá uma empresa, ok? Essa empresa tem um custo de capital de terceiros de 8%. O que é custo de capital de terceiros? Quando ela toma a dívida, ela paga 8% ao ano. E ela tem um custo de capital próprio de 12% ao ano. O que é o custo do capital próprio? É o retorno exigido pelo acionista ao investir nas ações dessa empresa. 12%. Legal? Muito bem. E o que você tem aqui? Que 60% do capital dela é capital próprio, 40% é capital de terceiros. Legal? Muito bem. Então, o que eu precisaria fazer? Uma média ponderada aqui. Só que tem um certo requinte aqui de crueldade, que é o seguinte. Na prática, o fato de eu ter dívida faz com que eu pague menos imposto de renda e menos contribuição social também, né? Essa alíquota tributária de 34%, normalmente é 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social, tá? Chegando nos 34%. Então, olha só,
Na prática, eu tenho uma forma de calcular meu custo líquido da dívida, tá certo? O custo líquido da dívida, ele é sempre o custo bruto da dívida vezes 1 menos a alíquota tributária. Eu vou explicar de um jeito, depois eu vou fazer usando a fórmula que está lá no formulário da Planejar, mas primeiro eu quero que você entenda o conteúdo. Olha só, aqui custo é 8%, tá certo? Custo de capital de terceiros é 8%, né? E a alíquota é 34%, então vai ser 1 menos 34%. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que vai dar o seguinte, olha lá. 8, enter, né? 1 menos 34% seria 100%, menos 34%, vai dar 66%, tá? Então, é 0,66 vezes, que está dando aqui 5,28. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, pessoal, a dívida ela custa 5,28% ao ano. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho uma empresa que tem 40% de capital que custa 5,28 e tem 60% de capital que custa 12% ao ano. Então, é essa a ponderação que eu vou ter que fazer. Legal? Vocês sabem fazer média ponderada na HP? É muito importante usar a média ponderada na HP, porque facilita muito a nossa vida, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar como é que é isso. Eu vou fazer o seguinte. Então, esses 5,28 que estão aqui, eles têm um peso de 40%. Então, eu vou dar Enter, tá certo? E aí eu vou colocar 40 somatório mais. Ah, peraí que tinha sujeira na calculadora. Era 5,28, né? 5,28. 5,28, Enter, tá certo? 40 somatório mais. Quando aparece esse número 1 aí, quer dizer que você acabou de colocar o primeiro dado da média ponderada. O primeiro dado foi o fato de que 5,28 tem um peso de 40%, um peso de 40%. Agora eu vou colocar o segundo dado. Qual que é o segundo dado? É o fato de que 12% tem um peso de 60%. Então, eu vou vir aqui e vou falar 12, Enter, 60, somatório mais. Quando eu fizer isso, o HP está dizendo, você acabou de colocar o segundo dado. Legal? E para calcular a média, gente, eu vou apertar a tecla G e depois o número 6. Tá vendo que no número 6 tem um x barra é sempre média. E W quer dizer peso, weight, então é média ponderada. Então eu venho aqui no G6 e ele me dá 9,31. O que é esse 9,31? É a média ponderada. Veja que 9,31 está mais perto do 12 do que do 5,28, porque tem mais capital que custa 12, 60% do capital custa 12 e 40% custa 5,28. Então, a resposta correta é 9,31. Beleza? Legal. Se você aprendeu, está confiante, eu prefiro que você entenda dessa forma, que eu acho que acaba ficando muito mais claro o conceito. Mas é tanta coisa para a gente aprender para essa prova, que se você não aprendeu dessa forma, tudo bem, você vem aqui, né, na fórmula, deixa eu ver se eu acho aqui fácil a fórmula que vocês vão ter disponível lá. Você vem na fórmula aqui, ó, planejar fórmula CFP. Lá na sua prova, você vai ter esse formulário aqui, tá vendo? Aí, custo médio ponderado de capital, tá vendo? Você pode usar essa fórmula também. Só que você tem que saber usar ela, tem que saber o que é cada coisa, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que é cada coisa. Então, olha só. Isso aqui é o que eles chamam de dívida, ok? Letra D. Isso aqui é o que eles chamam de patrimônio líquido, tá certo? Muito bem. Se você vier aqui, você vai ver que tem o RT. O que é esse RT aqui, que está grandão aí no meio da tela? Esse RT
é o custo de capital de terceiros, tá? Então, esse custo de capital de terceiros é esse aqui, 8%. Então, é o RT. Legal? Aí, o que eu tenho aqui é o outro custo, que é o RP, é o custo de capital próprio. O RP é esse aqui. Beleza? O que mais? IR é a alíquota do imposto. E acabou, né? Com isso, a gente consegue matar numa boa. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Vou só ganhar um espaçozinho aqui. Então, deixa eu desligar o meu celular. Alguém louco, alucinado, me chamando. Assim não dá, né? Vocês acreditam que faz tanto tempo que eu não desligo o meu celular que eu não lembro mais onde desliga o celular. Ah, é aqui mesmo. Deslize para desligar. Antes apertava só um botão na direita, agora aperta na direita e na esquerda. Então, deixa eu apagar aqui. Eu vou precisar de espaço, tá? Então, vem comigo aqui. Essa é a fórmula, tá certo? Custo médio ponderado de capital é... Custo médio ponderado de capital vai ser dívida sobre dívida mais PL. Então, dívida sobre dívida mais PL, tá certo? Aí eu tenho RT. Então, eu tenho RT. Isso é vezes 1 menos a alíquota tributária. Beleza? Muito bem. Que eles chamam de IR, né? Aí depois você vai ter mais PL sobre D mais PL. Então, mais PL sobre D mais PL. E aqui RP. RP. Muito bem. Olha só, então aqui deixa eu só colocar IR para ficar igualzinho à fórmula que você encontra lá na Planejar. Como é que vai ser esse treco? A minha dívida aqui, como a gente viu, ela corresponde a 40%, tá certo? Então, eu posso utilizar o peso 40 aqui, tá certo? Dívida mais PL é o 40 mais 60. Legal? Então, isso quer dizer, se você olhar aqui como vai ficar, vai ser 40 dividido por 100, ou seja, 40% é dívida, ok? Vezes o custo do capital de terceiros. O custo de capital de terceiros, que é esse RT, está dado como 8%. Então, você coloca aqui 8%, tá bom? Aí vai ter 1 menos a alíquota tributária, que é 34%. 1 menos 0,34, que é 34%. Tá bom? Beleza? Mas, e aqui o que eu tenho? Mesma coisa que eu tinha no primeiro, só que invertido. Então, quanto que é patrimônio líquido? É 60%, 60%, peso 60%. Dívida é 40%, patrimônio líquido é 60%. Tá bom? Vezes o custo do patrimônio líquido, né? O custo de capital próprio, que é 12%, certo? Que é 12%. Beleza? Então, precisamos aqui fazer esse cálculo. 40 dividido por 100, a gente sabe que vai dar 0,4, tá? Vezes esse 8% vezes 1 menos 0,34. A gente já tinha feito antes, né? A gente faz novamente, não tem problema. Então, vem aqui, 8 enter, né?
0,66, que é 1 menos 0,34 vezes 5,28. Então, isso aqui vai dar 5,28%. Legal? 60 dividido por 100, que é essa soma aqui, vai dar 0,6. Beleza? Vezes 12%. Tá bom? Muito bem. Agora é só a gente finalizar, então. 0,4 vezes 5,28 mais 0,6 vezes 12. Então, 0,4 enter 5,28 vezes, tá certo? 0,6 vezes 12%. Então, 0,6 enter 12 vezes mais 9,31. 9,31%, tá? Então, são duas formas de se fazer. E assim, eu gosto de mostrar as duas, porque o que acontece na prática é que você precisa entender o conceito, mas às vezes na prova você precisa da fórmula rapidão para matar logo e já era, tá bom? Então, está dizendo aqui, ó, na última prova caiu uma questão muito parecida, mas com o conceito de beta do M2. Isso daí deu briga, né? Deu briga, porque o beta a gente aprende no M2, tá certo? E o beta serve para chegar nesse 12% aqui, Theo, que já foi dado aqui, né? Aqui já estava dado pronto. Mas eles poderiam pedir para chegar no custo de capital próprio primeiro, para depois chegar no cálculo do WOC, né? Do custo médio ponderado de capital. Beleza. Quero saber se vocês entenderam. Vocês entenderam? Vou até interromper o compartilhamento para perguntar para vocês. Ficaram com dúvida? Ficou com dúvida? Não fica, tá? Eu explico novamente, a gente destrincha aqui. Tá de boa? Tranquilo? Então tá bom. Vou seguir aqui, vou seguir minha vida. Vamos lá, próxima questão. Questão número 11. Uma empresa tem o seguinte demonstrativo de resultado, né? Então, tá lá a conta, né? A DRE da empresa, e a pergunta é qual é o valor do EBITDA dessa empresa nesse exercício, tá certo? Aí você tem que entender o que é EBITDA. EBITDA é fácil da gente entender se você souber o que quer dizer cada uma dessas letrinhas. Então, o E é de earnings. Earnings é resultado, é lucro, tá certo? O B é de before. Então, é resultado antes, né? Earnings, before. E aí tem interest. Interest, pessoal, é juros, tá certo? Então, ganho antes de juros. T é taxes. Então, ganho antes de juros, antes de tributos. Depreciation e amortization. Depreciation e amortization. Amortization. Legal? Então, isso aqui é importante a gente entender. Então, são os ganhos antes de juros, tributos, depreciação e amortização. Galera, depreciação é o seguinte, é uma medida contábil que a gente lança. Então, por exemplo, você comprou um maquinário, né? Comprou um maquinário que custa 20 milhões de reais, que você vai usar por 10 anos. Então, esse que você deprecia em 10 anos, você vai lançar como despesa 2 milhões por ano. Isso que é a depreciação. Então, você já fez o investimento e agora você vai meio que consumir esse maquinário, a vida útil desse maquinário. E a amortização é esse mesmo conceito, mas para bens intangíveis. Então, por exemplo, comprei uma marca já estabelecida, paguei 50 milhões na marca. Se eu lançar como uma despesa em um ano específico, vai dar um prejuízo imenso naquele ano. E, na verdade, essa marca vai ser usada por 20 anos, pelo menos. Então, eu pego esses 50 milhões e eu divido por 20 anos e cada ano eu vou depreciando 2 milhões e meio, 2 milhões e meio, 2 milhões e meio, percebeu? Então, depreciação é isso. É você, desculpa, amortização é isso. É você fazer uma depreciação de um ativo intangível, um ativo que não é físico. Beleza? Legal. Isso posto,
que eu preciso fazer agora? Eu preciso entender que, normalmente, a depreciação e a amortização, elas estão nos custos da empresa. Custo do produto vendido já está lá embutido a depreciação do maquinário e assim por diante. Despesa operacional acaba embutindo, às vezes, alguns dados de amortização. Então, por exemplo, aquele gasto que eu coloquei com a marca que eu comprei se joga em despesa operacional. Então, olha o que vai acontecer. A empresa faturou 330 milhões. Teve um custo do produto vendido é aquele custo mais relacionado à fábrica, à produção em si. Custo do produto vendido foi 190, tá certo? Isso deu um lucro bruto de 140. Beleza, só que aí gastou 80 milhões nas despesas com escritório, com marketing, com vendas. Isso deu um lucro operacional para essa empresa, que é os 140 menos o 80. Então, o lucro operacional, né, que a gente normalmente chama de EBIT, o lucro operacional foi de 60 milhões. Veja que eu não descontei ainda juros, que é o interest, e não descontei os tributos, os taxes. Então, esses 60 milhões já está antes de descontar. Então, beleza, nem vou descontar. Só que tem um problema nesses 60 milhões aqui. Quando eu cheguei nesses 60 milhões, já estava embutida a depreciação aqui, a amortização aqui. Não devia ter tirado depreciação e amortização para chegar no EBITDA, tá certo? Porque o EBITDA é antes da depreciação e da amortização. Então, eu preciso somar de volta, porque não era para ter sido tirado. Então, eu somo sempre de volta a depreciação e a amortização. Está dizendo aqui que depreciação e amortização foi de 50 milhões. Então, você soma de volta. 60 mais 50 vai dar 110 milhões. E aí, beleza, você chegou no valor do EBITDA. EBITDA vai ser isso. Tá? Então, sempre que você tiver algum tipo de lucro operacional, lucro líquido, você tem que lembrar que já foi deduzida a depreciação e amortização, mas não podia, porque o EBITDA é antes da depreciação e amortização. Por isso que você sempre soma a depreciação e a amortização de volta. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Legal. Então, tá alimentando aqui a gente com o que caiu na última prova. Olha só. Outra questão dizia, se depreciar um bem em 5 ou 10 anos, qual é a diferença no EBITDA? E é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Porque se eu deprecio em 10 anos, por exemplo, imagina aqui, tem um bem de 10 milhões, tá certo? Se eu depreciar ele em 5 anos, eu considero uma depreciação de 2 milhões por ano, é ou não é? Muito bem. Se eu tenho um bem de 10 milhões e eu deprecio ele em 10 anos, eu vou ter uma depreciação de 1 milhão, tá certo? Então, o que vai acontecer? É com essa jogadinha que a gente vai ter que fazer cálculos, né? Num caso, a depreciação ia ser 2, no outro ia ser 1. Aí a gente sempre precisa ficar atento nas características da questão para entender como isso vai afetar aquela questão específica, tá bom? Beleza. A 12, ela é semelhante, mas diferente, né? Diz assim, uma empresa obteve lucro líquido. Pessoal, então precisamos entender a diferença de lucro operacional, que era esse que a gente chegava aqui, e lucro líquido, tá? Então, você precisa conhecer um demonstrativo de resultado, as contas básicas, né? É assim o demonstrativo de resultado. Você tem a receita, aí você tem o custo do produto vendido. No custo do produto vendido, vai sempre todos aqueles custos de produção mesmo, né? Custo do pessoal que trabalha na fábrica, custo do maquinário e assim por diante. Então, imagina que a receita foi 100, custo do produto vendido foi 40, tá certo? Quando você faz essa conta aqui, você chega num negócio chamado lucro bruto. Imagine você que o lucro bruto ele foi de 60, porque é o 60 é o 100 menos 40. Tá bom? Legal. Aí você vai ter despesas de escritório, o pessoal que trabalha, os
colarinho branco, né? Então, o pessoal que trabalha com vendas, com marketing, o pessoal do administrativo e tal, imagina que deu 30 aqui, né, de despesas. Você vai chegar no lucro operacional, que também é conhecido como EBIT, lucro operacional de 30, tá? Então, EBIT é a mesma coisa que lucro operacional. Beleza, mas isso já é o lucro disponível para o acionista? Não. Por que que não é? Porque em cima desse valor ainda tem as despesas financeiras, isso aqui é o que a gente chama de juros, tá certo? Que é o izinho lá do EBITDA, do interest, né? Então imagina que teve despesa financeira no valor de 10, legal? Então isso aqui é o que a gente chama de interest, juros. Foi no valor de 10. E depois tem também os tributos, tá? Então imagina que os tributos aqui foi no valor de 8. Legal? Tributos. No valor de 8. O que que vai acontecer? No final, a última conta, o bottom line, às vezes a gente ouve falar, né? No bottom line deu tanto o resultado da empresa, o bottom line. Por que o bottom line? É a última linha. Já tirou tudo que é despesa. 30 menos 10 dá 20, menos 8 dá 12, deu um lucro líquido, tá certo? Lucro líquido de 12, que seja milhões aqui, tá certo? Então é assim que funciona um demonstrativo de resultado. Legal? Aí, o lucro líquido, então, já deduziu tudo. Se no lucro líquido já deduziu tudo, para chegar no EBIT, no EBITDA, eu preciso sair somando tudo de volta. Então, eu preciso somar o tributo de volta aqui, preciso somar a despesa financeira de volta, cheguei no EBIT. Só que EBITDA, ainda falta o DA, que é depreciação e amortização. Então, somo de volta também, tá? Então, eu saio do lucro líquido e agora eu vou usar os dados do nosso problema aqui. Está dizendo que o lucro líquido foi quanto? Está dizendo que o lucro líquido foi 17 milhões. Então, eu saio do lucro líquido, que já deduziu tudo, e saio botando as coisas de volta, né? Tem que somar de volta o quê? Tributos. Tem quanto aí de tributos para a gente somar de volta? Deixa eu ver aqui. 17 milhões, essa empresa recolheu 4 milhões em tributos. Tem que somar, então, 4 milhões de volta. Despesas financeiras de 1,5. Tem que somar despesas financeiras. 1,5. Beleza? Sabendo que as despesas com depreciação e amortização foram 2,3 milhões. Então, depreciação mais amortização foi 2,3 milhões. Sai somando essa puçonhoca toda, tá certo? E aí você chega no EBITDA, lá em cima. 17 mais 4, 21. 21 mais 1,5, 22,5. 22,5 mais 2,3, 24,8 milhões. 24,8 milhões, alternativa A. Beleza? Tranquilo? Eu acho, assim, pessoalmente, totalmente fora a Planejar cobrar esse tipo de informação, né? Porque você vê, todo o curso ele é muito focado em pessoa física, né? E não tem essa parte de analisar ações, nada disso. Aí, do nada, os caras, porque querem colocar o EBITDA como fluxo de caixa, na verdade é isso, né? Aí eles saem cobrando isso daí. Mas é meio sem noção. Mas, enfim, não estamos aqui para brigar com a Planejar, estamos aqui para preparar vocês para a prova. Tem dúvidas? Depois tem uma aula lá, na aula gravada eu explico com todo o detalhamento que você precisa saber, tá bom? Então, se você não assistiu ainda, depois dá uma olhada lá. Vamos lá, questão número 13. O investidor está avaliando a possibilidade de aplicar os seus recursos em uma operação dolarizada. A operação é para um prazo de pouco mais de 6 meses. São 139 dias úteis, que dá 195 dias corridos, tá? Sendo a taxa pré-fixada em reais igual a 10% ao ano, e taxa em reais é sempre base 252, né, pessoal? E o cupom cambial igual a 4% ao ano, para o prazo da operação, 4% ao ano para o prazo da operação, e o dólar à vista 5,20, qual é o dólar esperado pelo mercado no final dessa operação? Né? Então, antes de você ficar chateado, desistir,
Eu já vou falar para você que se você entender o que é cupom cambial, tudo fica mais tranquilo. É que a maior parte das pessoas fica decorando fórmula, aí esquece a fórmula, aí erra tudo. Mas você precisa entender o que é cupom cambial, e não é um conceito difícil. Cupom cambial é a diferença entre a taxa em reais, tá certo? E a variação cambial. A variação cambial. Tá certo? Então, a diferença entre a taxa em reais e a variação cambial é o cupom cambial. O que é variação cambial, Felipe? É o seguinte, dólar estava 5, subiu para 5,50. Variação cambial de 10%. Tá certo? Isso é variação cambial. O cupom cambial, então, ele vai ser essa diferença. Sempre usando taxas ao período, tá? Para fazer esses cálculos aqui. Sempre no período. Cupom cambial no período foi tanto. Legal? Então, se você entender esse conceito, fica bem mais fácil entender a operação em si. É um investidor que possivelmente é lá de fora, né? Então ele olha o retorno em dólares. Isso aqui é a taxa de juros em dólares que ele consegue. Cupom cambial é sinônimo de taxa de juros em dólar, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender isso de uma forma genérica. Olha só. A taxa em reais é 10% ao ano. Eu preciso colocar tudo em taxa ao período, tá? Então, sempre faça isso. Exercício de cupom cambial, põe tudo em taxa ao período. 10% ao ano é a operação, é a taxa em reais, tá vendo? Foi dado aqui, olha só. Taxa prefixada em reais, 10% ao ano. O que você vai fazer? Você vai trazer ao período, são 139 dias. Tá? Como é que você faz isso na HP? Babinha. Então, você vai lá na HP, tá certo? E você vai fazer essa transformação de taxa. Legal? E como é que vou fazer essa transformação de taxa lá na HP? Você vai imaginar o seguinte. Você vai imaginar que 1 mais a taxa não é 10%, 1 mais 0,10, tá certo? Elevado a 139, eu quero a taxa para 139 dias, né? 139 dias úteis, e eu tenho a taxa para 252 dias úteis, tá certo? E aí você tem que fazer o menos 1, tá? Então é sempre 1 mais a taxa que você tem, aí você eleva o prazo que você quer dividido pelo prazo que você tem. É esse cálculo que você tem que fazer. Então, 1,10, daí eu já faço de cabeça, já põe na cabeça, 10% para mim é 1,10, né? Na minha cabeça é isso. 1,10 elevado a 139 sobre 252 menos 1. É isso aqui que você tem que fazer. Tá bom? Bora fazer? Então, vem aqui na HP. 1,10, Enter. 139, Enter. 252 divide e eleva. Tá certo? 1 menos, né? É essa taxa, só que está em decimal aí. Se eu quiser enxergar ela em porcentagem, multiplica por 100. Olha lá, 5,3978. Vou por 4 casas aqui, tá? 5,3978. Então, a taxa aqui, o período, é 5,3978. Beleza? Só fiz uma transformação de taxa. Aí, ok? Muito bem. Professor, não gosto de fazer desse jeito, a transformação de taxa. Tem um jeito mais legal? Tem gente que faz o seguinte, tem gente que pensa o seguinte. Olha só, 100 é o valor presente, então eu vou pôr no PV. Se a taxa é 10% ao ano, 110 é o valor futuro, tá certo? Beleza? Então, 100 é o valor presente, 110 é o valor futuro. Legal? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Essa é a taxa que eu tenho em um ano, ok? Eu teria que transformar essa taxa numa taxa que eu tenho em 139 dias úteis, tá certo? Então, como que eu faria essa transformação? Eu teria que imaginar um N que fosse de 139 sobre 252, tá certo? Então, na prática, né, o jeito mais fácil de fazer é o seguinte, 100, muda o sinal aqui,
vai ser o meu valor presente, tá certo? 10 é a minha taxa anual, você coloca o 10 lá no I, tá certo? Beleza? E aí, no período, você vai colocar 139 enter, 252 divide, são 0,55 anos. Coloca lá no N. E aí você chama o valor futuro, tá certo? Olha só, você vai ter 105,39. Você não investiu 100 na data zero? Depois do período aí, você vai ter 105,39. Se você investiu 100 e depois você vai ter 105,39, quer dizer que a sua taxa foi de 5,3978, tá? Então, é uma outra forma de você fazer isso, beleza? Eu, pessoalmente, gosto mais daquela primeira que a gente fez, mas tá lá, 5,3978%, ok? Beleza, esse 5,3978 é a taxa em reais, fechou? Muito bom. Está dito que o cupom cambial é 4% ao ano. 4% ao ano, mas espera aí. Eu tenho que colocar a taxa no período. Então, eu tenho que pegar esse 4% que está ao ano e transformar em taxa para 195 dias corridos. Ô, Carecão, por que 195 dias corridos? Aí você tem que saber desse treco. Quando a gente estiver resolvendo exercício de câmbio com taxa em dólares, a gente usa juros simples e dias corridos, tá? Juros simples e dias corridos, porque é a prática de mercado. Então fica fácil, mas você não pode esquecer. 4% ao ano é a taxa para 360 dias corridos, tá certo? E usa base 360. Se eu pegar 4% e dividir por 360, eu estou achando para um dia. Se eu multiplicar por 195, eu estou achando para esse prazo de 195 dias corridos. Simplão assim, tá? Pega o 4, divide por 360 e multiplica por 195. Então, pega o 4, 360 divide 195 vezes. Está dando 2,17, né? 2,1667%. Beleza? Então, o cupom cambial, ele é 2,1667%. Esse é 5,39, esse é 2,1667%. Agora eu consigo achar a variação cambial, tá certo? Por quê? Porque é só pegar esse 5,39, descontar, não é subtrair, é descontar essa taxa, e aí eu vou chegar na variação cambial. Legal? Deixa eu ganhar espaço aqui. Não desiste de mim, tá? Vem comigo aqui. Vamos lá, então. Você vai fazer aquela fórmula de Fischer, né? Que é bem conhecida, tá certo? Fórmula de Fischer aqui, bem conhecida, né? Então, vamos lá. Você vai pegar, então, 1 mais essa taxa, que vai dar 1,53978, dividido por 1 mais essa taxa, que vai dar 1, aqui é 0,5, né? 1,021667 menos 1, tá certo? Com isso, você vai achar a variação cambial desse período. Então, 1,053978, 1,053978, enter, e 1,021667. 1,021667. Divide, tá certo? 1 menos, quem enxergar em porcentagem multiplica por 100, 3,1626. 3,1626%. Então, pessoal, a variação cambial esperada é de 3,1626. Se o dólar à vista está 5,20,
é só jogar essa variação em cima para ver qual é o dólar futuro, o dólar esperado pelo mercado. Porque a variação cambial é isso, né? É quanto que o mercado acha que o dólar vai se valorizar. Então, vamos pegar o 5,20 e valorizar ele a 3,1626, tá certo? Então, eu posso dizer que essa é a taxa, né? Coloca lá no I, 5,20 é o meu PV, 1 é o meu N, né? Um período, e chama o valor futuro. 5,36, tá certo? 5,36. Fabião já tinha dito, hein? Fábio Soares tinha falado. É 5,36 aí. Então, vou chegar no 5,36 de cotação do dólar. Como que teria que fazer aqui, né? Você pega o 5,20, coloca no PV, pega o 1, coloca no N, pega a taxa de 3,1626, coloca no I, tá certo? Aí você chega nesse 5,36. Beleza? Esse é chato para dedéu, tá certo? Esse é o exercício mais difícil que eu já vi cair de cupom cambial. Muitas vezes caem outros mais tranquilos, tá certo? Percebeu que o importante é você entender isso aqui. Você entendeu isso aqui com mais chatice, menos chatice, mais sofisticação, menos sofisticação, você consegue resolver. Beleza? Recomendo fortemente que depois vocês tentem resolver sozinhos, tá? Aí dá uma olhada na resolução, vê se ficou alguma dúvida e me fala. Fechado? Muito bom. Finalizamos, né? É isso aí, estava repetido aqui. Muito bem, pessoal, dúvidas? Fabião, você está com a mão levantada aí, né? Não tinha visto, pode falar. Ah, não, eu acabei de levantar. Por que exatamente o cupom cambial é sempre em dias corridos? Porque É uma convenção isso. de mercado. Não tem nada que seja conceitual ou obrigatoriamente faça ser. Mas o que acontece? A prática de juros simples é muito comum no mercado internacional, porque o mercado internacional, principalmente o mercado americano, ele lida com taxas baixas, né? Então, hoje é tudo muito simples, você usa HP, você usa computador, mas se você pegar há 50 anos, ficar fazendo cálculo de juros compostos, era um negócio que não valia o esforço, não valia o custo. Então, o pessoal fazia com juros simples. Como as taxas de juros são relativamente baixas, à medida que você fazia esse tipo de cálculo com juros simples, dava pouca diferença para os juros compostos. E aí ficou como convenção. E então, como a operação é dolarizada, e a gente começou a fazer operação dolarizada no mercado financeiro brasileiro utilizando títulos americanos, a gente copiou a convenção gringa. É só por isso. Então, a gente utiliza a convenção e já era. Beleza. Tá bom? Na aula que vem, eu vou trazer mais um, que é um pouco mais simples, de cupom cambial, mas é uma variação do que pode cair na prova, tá? E tem aquela parte também de taxa spot, taxa forward, que é importante a gente ver. E vou trazer também exercícios de tabela saque, tabela price, que tem caído na prova ultimamente, tá? Então, continuem, se vocês não terminaram ainda, continuem estudando nas aulas gravadas essa parte de fundamentos de finanças, né? No sábado a gente termina ela, a gente mata, e aí na semana que vem a gente vai para a próxima matéria. Fechado? Beleza. Beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom.